Até hoje, seus relatos são os meus favoritos. O meu relato favorito é o da criatura que tentou matar ele na estrada do Maranhão, quando ele ainda era caminhoneiro. Fiquem agora com o relato do Sr. Aurélio e a criatura que tentou o matar na estrada. Era por volta do ano de 1968. Eu tinha 25 anos de idade e havia ganhado um caminhão do meu pai há pouco tempo atrás. Eu, por ser jovem, não ligava muito para dormir e sempre fazia as entregas bem antes do horário. Meus amigos sempre me diziam que eu era louco de pegar direto na estrada, dia e noite, sem parar. Eu sempre dizia a eles que tempo é dinheiro, meus amigos. Eu havia acabado de chegar em um ponto de entrega, depois de uma viagem de mais de 2.000 quilômetros. Gastei 2 dias e meio para chegar, pois o caminhão estava carregado. Descarregaram o caminhão e assim eu segui a vida, indo e vindo. No ponto, já carreguei o caminhão para não voltar vazio. Enquanto eles carregavam, deitei e dormi um pouco mais. Meu plano era pegar a estrada direto até o próximo ponto. Quando fui pegar a planilha para ver o meu próximo destino, fiquei alegre, pois iam pagar muito bem para levar o produto para uma fazenda bem próxima. Daria por volta de uns 700 quilômetros. O ruim seria que eram 300 km de estrada de chão no meio do mato. Mesmo assim, almocei e peguei a estrada. Bem próximo, precisei reabastecer o caminhão. Já era por volta de umas 5 horas da tarde. Parei no posto às 6. Abasteci o caminhão e perguntei ao Flanelinha se ele sabia se ainda estava muito longe a fazenda. E ele disse que não muito. Ele me disse que eu pegasse a sexta entrada de estrada de chão, que eu iria ver uma placa bem grande, com um nome que não me recordo agora. Entrei no caminhão e o Flanelinha me perguntou: "Você vai pegar essa estrada a essa hora da noite?" E eu respondi que sim. E então perguntei o porquê. Ele me disse que nessas estradas já foi avistado por várias vezes uma criatura astuta e inteligente que sempre ataca os desavisados. Sorri para ele e tirei do porta-luvas um velho 38 especial que eu tinha ganhado do meu pai. Ele disse: "Se essa criatura vier, vou largar bala nela." E assim segui o meu caminho. Passei por 5 estradas e já se passavam das 8 horas da noite, quando enfim cheguei na sexta entrada e então entrei. Vi a placa que dava para a fazenda. Então entrei na estrada. Respirei fundo e fui. A estrada era péssima, cheia de buracos e muito cascalho. Rodei muito. Enquanto estava no campo aberto, estava tudo tranquilo. Mas no meio do caminho, vi que a estrada entrava para dentro da mata. A estrada era rodeada por mata. Um ramal bem aberto no meio, mata de um lado e mata do outro. Mas não me acanhei. Segui em frente, mas esse é o lugar que tem tudo para dar errado. Eu estava indo bem devagar, por conta dos buracos na estrada. Foi quando, no meio da estrada, quando fui descer uma das ladeiras, me faltou freio. Eles deviam ter folgado ou alguma mangueira estourado. Para minha sorte, era uma ladeira em linha reta. O caminhão desceu e consegui parar, com um pouco de freio que ainda tinha na cabine da frente. Eu não podia ficar ali parado. Então, decidi descer da cabine e dar uma olhada. Foi então que lembrei do relato do Flanelinha. Abri o porta-luvas e peguei minha arma. Então, desci da cabine, com uma lanterna em uma mão e a arma na outra. Olhei os freios e estavam todos bons. Não tinha nada de errado com eles. Então pensei, se só estavam funcionando os freios do cavalo, o truque deve ter soltado alguma de suas mangueiras. Subi no fundo da cabine
e as mangueiras estavam soltas, umas mastigadas e outras soltas. A dos freios ainda estavam boas, mas as dos piscas e as luzes traseiras do caminhão haviam sido destruídas. Foi quando escutei algo correr dentro da mata. Gritei alto: "Quem está aí? Apareça! Eu estou te escutando." E com o revólver na mão, eu disse: "Sai agora, ou eu vou atirar." Tudo ficou em silêncio e nada se ouvia, a não ser o meu coração, que batia muito forte ao lembrar da criatura que o Flanelinha havia me contado. Não fiquei ali pensando muito e rapidamente engatei os freios traseiros de novo e entrei na cabine. Fechei tudo e desliguei o caminhão. Se fosse um ladrão, iria tentar algo, então fiquei quieto. Foi então que eu comecei a ouvir algo vindo na estrada, de frente ao caminhão. Rápido, eu liguei os faróis para ver o que estava vindo. Não deu para ver direito, pois estava muito longe. Então coloquei o farol no alto e pude ver aquela coisa de pé no meio da estrada, com os olhos que brilhavam com a luz dos faróis. Quando liguei o caminhão, aquela coisa correu para o mato. Fiquei preocupado, pois eu tinha desligado o caminhão e o balão tinha esvaziado. Até o balão do caminhão encher, iria demorar um pouco. Quando ele pegou um pouco de pressão, eu fui saindo, forçando o caminhão. Ele saiu, mas saiu muito devagar. Não tinha pressão para mim poder acelerar ainda. O caminhão estava indo bem devagar. Foi quando escutei aquela coisa pular atrás da cabine, para tentar soltar os freios do caminhão de novo. Aquela coisa era mesmo inteligente, só não contava com uma coisa: eu estava armado e no fundo da cabine havia uma janelinha para entrada de ar. Parei o caminhão e puxei o freio de mão e coloquei o cano do revólver por essa saída de ar e atirei várias vezes naquela coisa, que soltou um urro aterrorizante. Aquele bicho saiu correndo baleado. Eu já estava com raiva daquele bicho, que me deu um baita prejuízo. Havia sido ela que tinha soltado os freios do meu caminhão. Subi rápido no fundo da cabine para ver se não tinha estragado a última mangueira, e ela estava inteira, só meio mastigada. Desci rápido do caminhão. Foi quando aquele monstro pulou do mato em minha direção. Minha sorte foi que eu já estava esperando, e a distância que ela estava, dei meus últimos 4 disparos que ainda haviam no tambor. Acertei 2 dos tiros no peito daquela coisa, que caiu e se levantou rápido, correndo para a mata. Voltei para o caminhão e segui correndo, sem ligar muito para os buracos na estrada. Não demorou muito e cheguei na fazenda. Buzinei e o fazendeiro saiu para receber a encomenda. Dei boa noite e lhe disse: "Sua encomenda chegou, Sr. Augusto Correia e Sr. Vitor Correia." Ele me disse: "Sim, eu sou o Sr. Augusto. O Vitor não está no momento." Começaram a descarregar o caminhão e não contei nada sobre o ocorrido, até que o dia amanheceu e terminaram. O Sr. Augusto viu as mangueiras do meu caminhão e me perguntou se eu andava com elas nessas condições. E então eu contei a ele o que havia acontecido e ele ficou meio tenso. Então lhe perguntei: "E o seu irmão não vai chegar não? Só posso sair com a assinatura dele." Então o Sr. Augusto disse que já era para ele ter chegado. Ele nunca demora tanto para chegar. Algo de errado deve ter acontecido. Então falei: "Ele tem muita coragem, pois a criatura que fez isso com meu caminhão ainda deve estar viva, lá na mata." Então o Sr. Augusto disse: "Deve estar por quê?" Então lhe disse que havia acertado 2 tiros naquele monstro, e de certeza os 2 pegaram, e os outros 4, algum deles devem ter acertado a coisa. O Sr. Augusto ficou branco, então lhe perguntei o que havia acontecido. Então me toquei no que estava acontecendo, mas não disse nada a ele. Dei mais um tempo, então disse a ele
que tinha que chegar em outro destino logo, então pedi para ele assinar por seu irmão. Ele, nervoso, assinou rápido e eu fui embora. Chegando na BR, alguma coisa me deixava confuso. Eu tentava entender o ocorrido, então lembrei da história do Flanelinha e do monstro da estrada. E o Sr. Augusto, que ficou pálido quando eu falei que acertei o monstro. Chegando em casa, meu patrão havia ligado e me perguntado se eu tinha pego a assinatura do Sr. Augusto, pois o irmão dele havia sido encontrado no meio da estrada, nu e com marcas de tiro. Então fiquei quieto e disse: o irmão dele, o Sr. Augusto, havia assinado por ele. Minhas suspeitas, enfim, haviam se confirmado. O Sr. Vitor era a mesma criatura que tentara contra minha vida. Boa noite. Boa noite. Me chamo Antônio e estou aqui novamente com os relatos do meu avô, o Sr. Aurélio. Este relato que ele me contou aconteceu com ele em um de seus fretes. Fiquem agora com o relato do meu avô e a mula sem cabeça. Na época, eu tinha por volta dos meus 45 anos de idade. Eu ainda era caminhoneiro e estava a fazer mais uma entrega. Eu estava acompanhado com um amigo de trabalho, por conta da viagem ser muito longa, para que pudéssemos trocar de turno, e assim seguimos com a viagem, sem muitas paradas. E assim se seguiu. Na viagem, íamos trocando de turnos. Ele dirigia, quando ele cansava, eu pegava e começava a dirigir. E assim seguimos nossa viagem. Estávamos passando por uma estrada de terra, quando o caminhão começou a falhar, e não podíamos ficar ilhados no meio daquele mato, por conta da distância de qualquer socorro. Com muita luta, conseguimos chegar em uma casa de aparência humilde. Desci do caminhão para pedir ajuda e falei com meu amigo, o Carlos, e disse a ele que não deixasse o caminhão morrer, e ele assinou com a cabeça, concordando. Então, desci do caminhão e fui até a casa. Bati palmas e um senhor veio nos receber, meio desconfiado. Oi, me chamo Aurélio e preciso de ajuda. Como o senhor se chama? E ele me respondeu, me chamo Afonso. Então, lhe contei o que havia acontecido com o caminhão. Então perguntei se ele tinha algum telefone, para que pudesse ligar para um resgate, vir nos ajudar. O senhor Afonso olhou meio desconfiado e disse: eu tenho um telefone rural. Você pode usar. Então, entrei na casa dele e liguei para a empresa que eu trabalhava, e eles me disseram que o socorro iria demorar de 2 a 3 dias para chegar. Mandaram eu estacionar o caminhão e esperar. Então perguntei novamente ao senhor Afonso se poderia deixar o caminhão em seu terreno. E ele respondeu que sim, mas que não tentássemos nenhuma gracinha, pois ele estava armado. Respondi a ele que ficasse tranquilo, pois éramos gente de bem. Então ele disse que estacionássemos embaixo de uma mangueira, pois teríamos sombra durante o dia para a gente. Então fizemos isso. À noite, armamos nossa rede na mangueira e fizemos um fogo para espantar os insetos. Então vimos o senhor Afonso vir com um banquinho até nós e se sentou e nos disse que parecíamos ser gente de bem e que só não havia oferecido janta para a gente por conta de não ter nada em casa e que ele iria sair para caçar essa noite. Olhei para o Carlos e ele assinou com a cabeça. Então chamei o senhor. Levei ele até o baú do caminhão e dei quase uma cesta básica para ele. Ele ficou feliz e levou os mantimentos para casa e pediu sua esposa para preparar a janta. Um tempo depois, jantamos e ficamos conversando e contando causos. Até que o senhor viu que iríamos dormir nas redes e não na gabine, ele nos convidou para dormir na casa dele.
Nós não queríamos, mas ele insistiu e nos contou o que acontecia nessas estradas, tarde da noite. Ele nos contou assim: há algumas semanas atrás, uma coisa estranha sempre passa por essa estrada. Por várias noites, eu tenho escutado um cavalgar de um cavalo e uma luz forte que passa clareando na estrada. Já que vocês me ajudaram, não posso permitir que passem por isso, aqui do lado de fora. Então, eu e o Carlos concordamos e entramos na casa e nos deitamos. O Senhor apagou as luzes e ficou um silêncio danado. Então, o Carlos disse: vamos esperar e ver o que é essa coisa? Respondi que sim. Esperamos por várias horas e nada aconteceu, até que ouvimos um galope vindo da estrada, acompanhado de gritos e murmúrios aterrorizantes. Me subiu um frio na espinha. Então, decidi abrir um pouco a janela para ver o que era essa coisa que aterrorizava o pessoal aqui da casa. Quando abri a janela, eu e o Carlos olhamos para fora e vimos um clarão vindo na estrada correndo. Quando aquela coisa se aproximou, vimos que se tratava de uma mula enorme, com fogo saindo de sua cabeça, como se fossem várias tochas acesas ao mesmo tempo. Então, o velho veio de fininho e nos disse: eu falei para vocês, vocês não acreditaram e está aí. Quando ele falou aquilo, tomamos um susto daqueles. Então o velho olhou e ficou paralisado com aquilo, por nunca ter tido coragem de olhar o que era. A mula passou e o som dos gritos foi diminuindo. Não dormimos aquela noite toda, pois toda vez que fechávamos os olhos, aquele ser aparecia, e aquele som dos gritos e murmúrios não saíam de minha cabeça. Passamos 2 noites ali, e na outra noite esperamos, mas não vimos nada. Consertaram o caminhão e seguimos viagem. Agradeci ao Sr. Afonso. Ele disse que na volta passaria por lá novamente para trazer alguns mantimentos. E assim seguimos a viagem. Entregamos a carga e voltamos para casa de seu Afonso. Ele ficou feliz em nos ver novamente. Entreguei uma cesta básica grande para ele e perguntei onde estava sua esposa. E ele disse que havia saído para pescar. Não acreditei muito na conversa do senhor, pois por onde passamos não vimos nenhum lago e nenhum rio. Mas deixei quieto, agradeci e fomos embora. Depois de um tempo, pensei comigo mesmo. Na noite em que vimos a mula sem cabeça, na hora da janta, a mulher dele não apareceu, e nem na hora que entramos na casa. Não ouvimos e nem vimos ela. Pode ser coisa da minha cabeça, mas ela poderia ser a mula sem cabeça. Será que o velho viu que ela poderia nos atacar do lado de fora? E por termos o ajudado, ele quis nos ajudar? São perguntas que ficaram em minha cabeça, sem respostas até hoje. Boa noite. Boa noite. Me chamo Danilo da Silva e esse fato que irei relatar aconteceu há cerca de 50 anos atrás, quando eu ainda era bem novo. O relato a seguir aconteceu com meu avô. Sempre, à noite, quando eu ia para a casa dele, ele nos relatava esse conto. Isso aconteceu quando ele era ainda bem jovem. Fiquem agora com o relato do meu avô e a criatura na estrada. Trabalhei há muitos anos atrás em uma fazenda que prefiro não dizer o nome. Sempre gostei de bebedeiras e fazer farra. Na noite em questão, estava acontecendo festas juninas, numa fazenda bem próxima. Eu sempre ia sozinho, carregando o meu facão. Quando chegava perto da festa, sempre o escondia dentro do mato, pois naquela época não era bom
andar desarmado, se é que me entende. No primeiro dia de festa, ocorreu tudo normal. Dancei, brinquei, pulei, namorei e voltei para casa, tranquilo. Sempre voltava pelo mesmo caminho. Pegava meu velho facão, colocava na cintura e saía para casa. Nunca tive medo da noite e nem do escuro. Sempre andei sozinho por essas estradas à noite. Na primeira noite da festa, nada demais aconteceu. Mas no outro dia, meu colega veio me contar que próximo à estrada que eu passava, tinham visto uma criatura estranha, meio humanoide. Mas não ficaram para olhar, e esse boato circulou por toda a região. E meu colega disse para mim tomar cuidado, pois eu sempre passava por aquelas bandas sozinho à noite. E eu caçoei dele e disse: quem vai ter medo de um bicho? Eu tenho meu facão. E eu não temo o escuro. E nessa ficamos, até bem tarde, conversando. Quando chegou a hora de ir para a festa, já era por volta de umas 8 horas da noite. E saímos, eu e meu amigo. Eu com um facão e ele com outro. Ele foi comigo, mas foi no meio do retado. Pensa num cara medroso. Fomos e chegamos bem onde a gente guardava os facões. E assim que chegamos lá, brincamos, dançamos e fizemos de tudo. Mas na hora de voltar para casa, quando passamos pela bendita árvore que guardávamos nossos facões, não estavam lá. Estranhei. Falei: ué, eu sempre deixo eles aqui. Será que bebemos demais e não lembramos onde colocamos eles? Então nisso ficamos, procuramos e nada. Então resolvemos ir para casa e esquecer os sacões lá. Quando estávamos voltando por aquela estrada, percebemos que havia alguém mais à frente, que ao nos ver, correu e se escondeu no mato. Eu, que não era nem um pouco besta, fui logo correr atrás de um porrete. Eu encontrei um galho de goiabeira e meu colega pegou algumas pedras grandes que haviam pelo chão. E gritamos: quem está aí? Saia, eu vi você se escondendo. Então esperamos um pouco e nada aconteceu. Eu e meu colega resolvemos dar a volta e ir por outra estrada. Vai que aquele homem misterioso que se escondeu no mato estava armado, esperando só a gente passar. Quando demos a volta, ouvimos barulhos estranhos dentro do mato, como se alguém estivesse gemendo de dor. Aquela coisa gritava que nem um homem. Ora, ela gritava, outra hora soltava urros. Eu, que nunca tive medo de nada nesse mundo, me arrepiei inteiro. Meu colega começou a tremer. E eu disse para ele: vamos nos esconder. Não sabemos o que é isso. Então, subimos em cima de uma árvore, que era bem alta, e ficamos lá em cima, só escutando aquela coisa, que rosnava como um cão. Logo, aquela coisa saiu de dentro do mato. A lua estava clara, e por isso conseguimos ver aquela criatura que estava lá embaixo. Era uma criatura humanoide. Parecia-se bem com o homem que tínhamos visto na outra estrada. Aquela coisa andava, às vezes de pé e às vezes de quatro. Ela corria de um lado para o outro, acho que procurando pela gente. Para mim, aquilo era um lobisomem, tenho quase certeza. Ficamos ali, em cima daquela árvore por um bom tempo. Quando aquela coisa correu para dentro do mato e escutamos ela se distanciar um bocado, descemos da árvore e corremos, como nunca víamos correndo tanto em nossa vida. Quando chegamos perto de casa, escutamos o urro vindo atrás de nós. Quando olhei para trás, aquela coisa vinha correndo com tudo, com suas unhas raspando o chão. Aí o pânico bateu e eu comecei a correr mais rápido e mais rápido, gritando por socorro. Quando estava perto de casa, meu pai saiu com sua velha espingarda na mão e ele gritou: corram, corram, entre para dentro de casa. Quando nós passamos por ele, aquela criatura estava perto de nós. Ele deu um tiro
bem no meio daquela coisa, que soltou um urro tão grande que fez todo mundo que estava dentro de casa tremer. Meu pai pulou para dentro de casa e ficamos lá, de dentro só observando, pelas frestas da parede. Aquela coisa ficava rodando na casa, como se quisesse entrar, mas não conseguia. Meu pai me disse que aquilo era a droga de um lobisomem. E ele ficou rodando nossa casa a noite toda. Até que em um tempo, aquela coisa parou. E nós ficamos sem ouvir nada por um bom tempo. Nem os grilos cantavam do lado de fora. Imaginamos que aquela coisa havia ido embora. Mas nos enganamos, e muito. Meu pai, antes daquela coisa aparecer novamente, já havia carregado a velha espingarda. E aquela coisa voltou, e com muito mais ira. E começou a tentar derrubar a porta, forçando-a. Ficamos em choque. Meu pai ficou com a arma apontada para a porta, só esperando aquela coisa entrar. Um tempo depois, vendo que não conseguiria entrar pela porta, aquela coisa saiu correndo para dentro do mato. Todos os dias à noite, não quis mais sair de casa. E até hoje, lembro-me, como se fosse ontem. Aquela coisa iria nos matar se tivéssemos passado por ali, pelaquela estrada. Se eu não fosse esperto o suficiente para subir numa árvore, aquela coisa com certeza teria nos pegado, pois ela nos viu dando a volta. Depois disso, segui minha vida normalmente. Ainda houveram vários casos sobre essa criatura, mas nada comparado ao nosso. Boa noite. O universo possui inúmeros mistérios sem explicação, gerando dúvidas e pânico em diversas pessoas quando passam por situações sobrenaturais. O que seriam essas estranhas criaturas que habitam locais sombrios e parecendo esperar, sabendo que a próxima vítima estaria por chegar e fazendo até os mais céticos ficarem perplexos com o seu avistamento? O relato a seguir é justamente sobre esse estranho fenômeno. Olá, meu nome é Alexandre e o relato que vou contar aqui aconteceu comigo e garanto e afirmo que foi verídico, talvez para as pessoas incrédulas ou que não passaram por nada sobrenatural tenham dificuldade de acreditar, mas como disse antes, eu garanto que foi verdade, pois passei por tudo isso, e vou lhes relatar agora. Primeiramente, vou observar que adoro escrever, então meu relato será um tanto longo, porque vou procurar contar os mínimos detalhes de todo acontecimento, mas vai valer a pena. Eu nasci e cresci em uma família humilde. O meu pai trabalhava em uma fábrica que manufaturava peças mecânicas e não ganhava muito. O seu salário era o suficiente apenas para manter as despesas básicas da casa, sem permitir luxos e outros gastos adicionais. Mas eu não posso reclamar, pois embora eu tenha tido uma infância simples, sem regalias, os meus pais sempre foram carinhosos e amigos, e tudo que eu sou hoje devo a eles. O tempo foi passando, eu e meus amigos fomos crescendo, e naturalmente, cada um tinha um sonho e um projeto de vida. Eu queria muito ser engenheiro civil, mas o curso era muito caro e não tínhamos recursos nem para pagar o cursinho que dava para o vestibular. O que diria a faculdade? Então, nessa época, eu trabalhava em um escritório de contabilidade, perto de casa, e ganhava muito pouco. O salário não dava para nada, mas mesmo assim, ralei muito. Estudei até de madrugada e finalmente consegui passar no vestibular, para o curso que eu tanto sonhava. Finalmente, se tudo corresse bem, eu seria engenheiro civil e poderia trabalhar na área que eu tanto sonhava. Só que para fazer o curso, após ter passado no vestibular, eu teria que ter um emprego que ganhasse mais, pois os gastos seriam maiores. Foi então que, através de um amigo de minha tia, surgiu uma oferta de emprego, um tanto estranha, mas com um salário bem melhor
do que eu ganhava no meu trabalho tradicional, o que me ajudaria muito. O que eu não sabia era que esse emprego mudaria por completo minha forma de pensar sobre o nosso mundo e, ao mesmo tempo, deixaria marcas traumatizantes em mim até os dias de hoje. Vocês devem estar imaginando que emprego seria esse, e com razão. A vaga era de vigia noturno em um hospital abandonado. Isso mesmo. Havia, em São Paulo, um hospital que foi interditado pelo governo, devido ao seu estado precário. Má conservação pela possibilidade de poder ocasionar acidente a pessoas que ali transitavam. Também existia um comentário que na época do seu funcionamento ali aconteciam falcatruas devido à verba destinada à saúde para outros fins. Então, em uma determinada data, o hospital foi lacrado com todos os equipamentos existentes, arquivos e mais materiais em seu interior. Para evitar invasões e manter os vândalos afastados, existia a necessidade de se manter vigias no local. Os turnos eram divididos de 12 em 12 horas. Para quem estivesse no turno da noite, a escala de trabalho era uma noite sim e uma noite não. Pensei bem a respeito. Embora eu tivesse medo desse tipo de coisa, eu acabei aceitando, pois o dinheiro e o tempo disponível cairiam bem para o que eu estava precisando. Nos primeiros dias, fiz um treinamento sobre táticas de segurança, procedimentos em caso de ataques de bandidos e alguns tópicos sobre direito criminal. Nada avançado, é claro. E o que eu mais gostei foi a defesa pessoal. Também tive um curso de tiro em um estande próprio para isso. O meu material de trabalho era um uniforme azul com cinza, um cacetete e um revólver 38, um cap radiocomunicador, coturno e uma jaqueta azul marinho. Pensei comigo, para prepararem tantos vigilantes, é porque o negócio não deve ser tão tranquilo assim. Após tudo isso, agendaram um dia que eu iria começar no meu local de trabalho. Lembro-me como se fosse hoje, 4 de junho de 1983, uma segunda-feira. Pois bem, chegou o dia, e lá fui eu para o local de trabalho. Chegando lá, me assustei com o que vi. Um prédio enorme, onde foi o hospital, com mais de 10 andares. Um pátio também muito grande, e tudo abandonado, com sujeira em todo lugar. O vigia que estava no local me mostrou tudo, e onde ficavam as chaves de emergência para acionamento da iluminação. Não existia iluminação em tudo, porque os circuitos elétricos estavam deteriorados e com problemas. Conversando com o vigia, achei estranho o que ele comentou. Ele me disse que estava ali só há poucos dias, porque o vigia interno foi embora misteriosamente. Ele comentou que esse vigia ficava à noite, e que um dia de manhã, quando o outro chegou para rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho, e nem em um outro local. Ele nem apareceu para pedir conta, e recebeu seu pagamento. Simplesmente tinha sumido. Tinha aberto um BO na polícia sobre o caso. Ele também disse que coisas estranhas aconteciam no local. Comentou que ele ficava na casa de vigia, a qual fica bem no meio do pátio, e com isso podia ver o prédio todo, por fora. E que à noite, principalmente, depois das 10 horas da noite, ouvia barulhos no prédio, e via as luzes acenderem e apagar. Perguntei então se ele não havia ido verificar o que era, e ele disse que não. Ele comentou: "Eu só estou quebrando o galho aqui, o outro vigia já sumiu, e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Dizem que ele abandonou o emprego e voltou para o norte, de onde ele veio. Dizem que ele nem recebeu o pagamento. Eu é que não vou me arriscar à toa. Vai saber o que tem a mais nesse lugar. Boa sorte para você." E depois pegou as suas coisas e foi embora. Entrei então no prédio do hospital e fui passando pelo corredor central. Vocês nem podem imaginar a sensação horrível de entrar sozinho em um lugar desses. Tudo meio escuro, pois só algumas lâmpadas funcionavam. Salas fechadas, com aquelas janelas de vidro na porta, passando por escadas e mais corredores diversos. A pior parte era o subsolo,
Lá haviam mais salas e corredores, e um local de estacionamento, o qual era totalmente escuro. E o pior, lá embaixo tinha uma sala com uma plaquetinha na porta dizendo necrotério. Sim, era lá que deixavam os corpos daqueles que haviam falecido no hospital. Eu passava rapidinho nessa sala do prédio e subia que nem um raio. Eu achava um absurdo deixarem alguém sozinho fazendo a segurança de um local como esse. Era fácil alguém se esconder por ali e pegar de surpresa quem estivesse passando, que no caso era eu. Mas fazer o quê? Acho que era para a empresa de segurança economizar com funcionários, sei lá. Bem, fiz minha primeira ronda e voltei para a sala de segurança, trancando obviamente a porta de ferro por dentro. Mais tarde, às 11 horas, fui fazer a próxima ronda. Durante essa ronda, ouvi um barulho nos andares superiores, parecendo, mas que foi no 5º andar. Nem é preciso dizer que eu estava com todos os pelos do corpo arrepiado a essa altura. Voltei para a sala de segurança e fiquei por lá. Fiz minhas rondas posteriores, terminando pela manhã. Além do barulho que eu ouvi no 5º andar, nada mais aconteceu, tudo ocorreu normalmente. Tirei minha folga e no outro dia retornei, na quarta-feira. Pronto para começar outra ronda. Nessa noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eu estava na sala de segurança, lá pelas 10 horas, quando vi passar pela janela um vulto. Corri para ver quem era, mas não vi nada. Com cuidado, saí com a arma na mão para examinar o local, mas não havia nada lá. Olhei em volta e nada. Voltei para a sala de segurança e fiquei com os olhos bem abertos. Quando subi para fazer a ronda das 11, eu estava entrando no 6º andar. Levei um baita susto. Quando olhei para o fundo do corredor, havia uma pessoa parada, bem no final, olhando para mim. Não dava para ver como era essa pessoa, porque ela estava fora da área de iluminação. Eu só via o perfil dela. Então, perguntei quem era e mandei que ficasse parada. Saquei a arma e apontei na direção dela e fui andando. Nisso, ela virou e entrou no outro corredor do nada. Eu corri e quando cheguei lá, não a vi mais. Examinei todas as salas do andar e não havia ninguém. Nesse ponto, eu já estava super assustado e também estava quase pedindo reforços, mas pensei que fosse só minha imaginação. Amanheceu e fui embora para mais um dia de folga. Na sexta-feira, voltei com mais um turno e comecei a trabalhar, preocupado, devido aos acontecimentos ocorridos no último turno. Foi anoitecendo e a preocupação foi aumentando. Havia até pedido para a chefia designar mais alguém para ficar comigo, mas disseram que para este posto de serviço não era necessário. Um só segurança era o suficiente. Perguntaram por quê, e eu desconversei. Deixei para lá. Eu já estava atualmente preocupado com aquele lugar. O que havia ali afinal? Bem, cheguei e comecei a ficar atento para ver se algo estranho aconteceria. Comecei minhas rondas, e quando chegou a ronda da 1 da madrugada, eu tive que descer para o subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. Eu nem preciso dizer que nesse momento eu estava quase tendo um infarto de tanto medo, mas tinha que ir registrar minha passagem por lá. Fazer o quê, né? Bem, fui passando pelo corredor, e quando fui passar pela porta do antigo necrotério, era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto. Então, eu fui dar uma olhada, de fora mesmo, pois qualquer coisa eu cairia fora dali. Então, quando eu olhei pela janelinha de vidro, colocando minha lanterna na frente, pois a sala estava sem iluminação, eu não acreditei no que vi. Era uma dessas mesas. Lá dentro tinha uma pessoa deitada, com um tipo de camisola branca, como um corpo que ficava no necrotério, esticada e dura. Eu pensei então, acho que estou vendo coisas, não é possível isso. Nisso, eu reuni toda a minha coragem restante e chutei a porta com tudo, apontando a lanterna e a arma em direção aonde estava o corpo. Claro, ninguém vai acreditar, mas eu vi. Aquele corpo começou a se mexer e se levantar.
Nunca imaginei que viria nada igual. Era como algo em decomposição, com uma cor esverdeada. Tinha olhos vermelhos, parecendo acesos, com poucos cabelos e unhas enormes. Aquilo começou a se levantar e virou para mim. Eu, com a arma na mão, nem consegui disparar. Eu gritei, virei para trás e saí correndo, como nunca corri em toda a minha vida. Nisso, eu escutei a porta abrindo novamente, atrás de mim. E eu nem consegui olhar. Subi as escadas, de 2 em 2 degraus, e fui para a sala de segurança, onde tranquei a porta. Nisso, eu tremia como uma vara verde. Então passei um rádio para a central, dizendo que estava passando mal. Bebi, acho que 1 litro de água, e deitei no sofá. Depois de uns minutos, comecei a sentir dores no peito. Não sabia o que era. Depois de uns 40 minutos, chegou um carro da central, com alguns outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito, me levaram para o hospital, onde viram que minha pressão estava altíssima e que eu estava quase tendo um infarto. Perguntaram o que havia acontecido, e eu titubeei um pouco em contar, mas contei para os colegas o que tinha acontecido. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. Eu perguntei se eles acreditaram em mim, então eles disseram que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Passei o resto da noite no hospital, sendo liberado pela manhã. Naquele dia, que era meu dia de folga, eu fui até a chefia na empresa, e quando cheguei lá, misteriosamente, já havia alguns documentos me transferindo de local de trabalho para um outro em uma outra empresa. Perguntei por quê, e eles disseram assim: a chefia acha melhor para você, assim afinal, ninguém fica muito tempo neste posto de trabalho mesmo. Bem, eu dei graças a Deus por isso. Fiquei 1 ano trabalhando de vigia nesse novo local de trabalho e depois consegui um emprego bem melhor em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, onde fiquei até me formar. Hoje sou engenheiro civil em uma grande empresa de projetos. Sou casado, tenho um casal de filhos e sou feliz. Mas nunca mesmo, esquecerei aqueles momentos terríveis que vivi no meu emprego provisório como vigia. Fico imaginando o que seria aquilo que eu vi, por que surgiu ali, o que queria e por que aparentemente saiu para me perseguir. Aqueles outros vultos, o que seriam? E o que teria havido com o vigia que trabalhava lá antes de mim, o qual sumiu? São tantos mistérios, os quais nunca descobrirei. E nem quero. Só tenho pena do segurança, que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempo do que eu? Ou dos meus outros antecessores? Não sei. E é uma coisa que não quero saber. Boa noite.